programa anterior estivemos em Lisboa, uma cidade de reis, descobrimentos, tragédias e reconstruções. Estamos a conhecer a história de Lisboa desde a sua fundação até aos dias de hoje. E no programa de hoje vamos continuar por Lisboa, mas desta vez vamos até Belém. Talvez já experimentou os seus sabores ou visitou o seu jardim botânico tropical. O que é certo é que daqui partimos para o mundo. Conheça os descobrimentos que marcaram a história de Portugal. E aqui, ainda por Lisboa, viemos até Belém. Na verdade é Santa Maria de Belém, que é a freguesia mais ocidental aqui de Lisboa. A história da navegação portuguesa está ligada a Belém. Daqui saímos para o mundo. Mas nem sempre foi o que o é hoje. Porquê Belém, Santa Maria de Belém? De onde é que surgiu este nome? O nome surgiu de uma pequena capela que foi mandada dirigir por o infante Dom Henrique, depois da conquista de Ceuta, portanto depois de 1415, e a capela foi construída na praia do Restelo, que era aqui, neste sítio, havia uma praia. Ou seja, este local onde nós estamos, isto aqui era uma praia. Era uma praia, a famosa praia do Restelo, que, enfim, nos Lusíadas de Luís de Camões ainda é referida. E nesta praia então existia uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora de Belém. E mais tarde, quando a cidade se deslocou para o Ocidente e esta freguesia foi incorporada na cidade de Lisboa, isto é só para os finais do século XIX, a freguesia ainda se chama assim, por virtude dessa capela que aqui existia. Existia porque já não existe. No sítio onde a capela foi construída, construiu-se quase 100 anos depois o maravilhoso Mosteiro dos Jerónimos e que na realidade a igreja ainda tem o mesmo nome, ainda conserva o mesmo nome da capela. A igreja chama-se Igreja de Santa Maria de Belém. É impressionante, é um dos poucos monumentos que sobreviveram quase intactos ao terremoto de 1755 e ao tsunami, portanto, de facto, é um dos grandes monumentos da cidade de Lisboa e olhando para este monumento conseguimos perceber a qualidade da construção, ou o tipo de construção que haveria também em Lisboa. Portanto, sim, é um edifício maravilhoso, dos mais visitados de Portugal. É um grande ex-libris, ou um grande símbolo daquilo que é a arquitetura de Estado do século XVI em Portugal. Hoje também adota o Museu de Arqueologia. Aqui dentro estão enterrados também, não é? Grandes figuras. Exatamente, é que é isso mesmo. Vasco da Gama, sepultado, Luís de Camões. De facto, depois das sepulturas reais, Dom Manuel, a sua esposa Dona Maria, a Rainha de Portugal, Dom João III, Catarina da Áustria. E depois nos claustros temos Alexandre Herculano, muito importante, Fernando Pessoa, e é por esse motivo também que normalmente vem de pôr uma coroa de flores juntamente com essas grandes figuras que nos visitam, chefes de Estado, presidentes da República, primeiros ministros que vêm prestar homenagem a estas grandes figuras da história portuguesa. O Mosteiro dos Jerónimos foi o monumento nacional mais visitado em 2022, com cerca de 870 mil visitas. Petiscar é bom. Na pastelaria Pastéis de Belém também pode encontrar uns bons petiscos e por isso decidimos ir até lá.
nós andamos a falar da história de Lisboa, a gastronomia de Lisboa também tem muita história. Até mesmo um pastel tem muita história. Nós estamos em Belém e não havia como deixar de falar dos famosos pastéis de Belém. Não são pastéis de nata, mas são pastéis de Belém. E a Cristina vai contar a sua história, que é muito antiga e tem tudo a ver aqui com o Mosteiro dos Jerónimos, onde nós estivemos. Tem. É uma receita dos monges do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, a receita é a original, ainda utilizam a mesma receita desde 1837. É um segredo. Quase 200 anos. Exatamente. Portanto, não vamos contar qual é o segredo, mas é uma marca registrada, portanto não são pastéis de nata, são pastéis de Belém e parte do segredo é esta massa magnífica, que não é massa folhada, massa filó, super fininha, estaladiça, que faz toda a diferença entre estes pastéis e aqueles que comemos no resto do mundo, porque afinal de contas há pastéis de nata agora por todo lado. Mas estes são os verdadeiros pastéis de Belém, confeccionados no Mosteiro dos Jerónimos. E para além do pastel necessitamos de canela. A canela ou do açúcar, neste caso sim. a canela. Canela, exato. Eu vou provar. Sim. Em Belém, no meio do ambiente urbano, existe um refúgio verde, o Jardim Botânico Tropical, com uma área total de cerca de 7 hectares. Devemos dar um saltinho até ao Jardim Botânico Tropical, um bocadinho escondido, mas não menos importante, porque isto é um jardim muito bonito, tropical, como diz o nome, mas há mais algo aqui escondido, mas muito importante, e a Cristina vai-nos explicar o porquê que este jardim é, para além de bonito, o que é que este jardim tem mais de especial. Tem de especial, Ina, porque desde o princípio da expansão, portanto, mesmo já durante o século XV, se percebeu da importância que algumas das espécies que não vingavam em Portugal, não existiam sequer na Europa, mas que nos eram trazidas através das expedições exploratórias da costa da África e depois mais tarde, evidentemente, da costa da Índia e da Ásia no seu geral, em que essas espécies poderiam ser utilizadas para fins da farmácia, para fins medicinais. O Garcia da Horta, por exemplo, escreveu tratados sobre a aplicação prática, ele era médico, não é? A aplicação prática destas novas espécies à medicina da época, mas que ainda hoje em dia utilizamos. Portanto, o jardim, na sua forma que vivemos agora, é já uma produção bastante mais tardia, século XIX-XX, mas já para aquela época, quando os Mosteiros dos Jerónimos foram construídos, se entendia da importância destas plantas e como é que nós tínhamos tudo a ganhar em perceber como é que aqueles povos as utilizavam na sua medicina tradicional. A noz moscada, a pimenta, o cravinho, que eram especiarias, mas também eram utilizadas para a medicina, o quinino contra a malária, e é nestes jardins que se fazia o cultivo destas plantas e depois se estudava a aplicação delas, das plantas à medicina. Ou seja, é algo muito interessante, porque o próprio Belém a gente já relaciona com descobrimentos. E depois pensamos, não, o jardim não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Eles trouxeram para aqui as coisas que eles viram nos outros povos e que viram esta planta ajuda para X doença. E fizeram aqui uma farmácia ao ar livre, natural. É muito É isso mesmo, engraçado. é isso mesmo. Existem 2 jardins botânicos associados à Universidade de Lisboa aqui na nossa cidade, este Jardim Botânico Tropical em Belém e depois o Jardim Botânico no Príncipe Real, que fica na Rua da Escola Politécnica. Ambos, agora estamos em Belém, mas ambos são de facto muito importantes para visitar e quando vierem a Belém, não se esqueçam de Passar por aqui.
uma curiosidade aqui no chão. O que é que significa este símbolo? Este símbolo significa que foram classificados como Património Mundial pela Unesco duas coisas que estão para ali, para aquele lado, como a seta ali indica. Quais são estas coisas? A primeira é o Mosteiro dos Jerónimos, onde nós estivemos há bocado, e até deste local dá para ver ali a sua Torre Cineira e também a Torre de Belém, que nós já lá vamos. E para você que só chegou agora, estamos em Belém, onde falamos da sua origem e da sua história, do grandioso Mosteiro dos Jerónimos, um dos monumentos mais visitados de Portugal e onde nasceu a receita dos famosos pastéis de Belém. Fomos também até ao Jardim Botânico Tropical, que desde a época dos descobrimentos guarda espécies para fins medicinais. Continue connosco. Outro monumento grandioso de Belém é o Padrão dos Descobrimentos. Estamos a falar da capital portuguesa, de Lisboa, estamos a falar da história de Portugal. Atrás de nós, um monumento muito importante, o Padrão dos Descobrimentos, que retrata os descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI. E eu tenho uma pergunta para a Cristina, como sempre. Cristina, porquê é que este monumento está exatamente aqui em Belém, neste sítio, e não, por exemplo, em Lisboa, que é a porta de entrada, digamos assim, para a cidade de onde partiam as naus? Porquê é que ele está aqui? É por acaso? Não, não é por acaso, na realidade tem a ver com a exposição do mundo português que aconteceu neste local, na Praça do Império, em 1940, onde foi erigido um primeiro padrão dos descobrimentos, em madeira, que não era este, e depois, enfim, resolveu substituir-se esse primeiro padrão por um outro em pedra em 1960 e no mesmo local onde existiria o outro. Também pelo facto de, na realidade, era daqui que partiam as caravelas nas suas viagens exploratórias e mais tarde também as naus para a Índia. Na realidade, as embarcações só se faziam ao mar a partir da Praia do Restelo. Que era aqui. Que era aqui. Portanto, faz todo o sentido o padrão ter sido erigido neste local e não num outro local qualquer, não é? Ele disse muito bem, parece uma caravela, ele está projetado para parecer a parte da frente de uma caravela, que era uma embarcação desenhada para poder bolinar, navegar contra o vento, que foi uma técnica que foi descoberta, isso sim, uma grande descoberta, em 1400, portanto nos inícios do século XV, e que permitiu aos navios portugueses, em zigue-zague, navegar à cabotagem, quer dizer, junto à costa da África, mas sempre contra o vento, que até essa descoberta não era possível. E por isso é que quando os barcos navegavam para sul, normalmente eram puxados pelos ventos alísios para norte e para dentro do Oceano Atlântico, desaparecendo porque eles não conseguiam depois regressar à terra. E na altura do Príncipe Dom Henrique tentou-se 12 vezes passar o chamado cabo bujador, sempre sem grandes resultados, até que se descobriu esta técnica. No monumento estão retratadas várias figuras que tornaram os descobrimentos uma realidade. Entre eles, navegadores, cartógrafos, guerreiros, colonizadores, evangelistas e artistas. Em homenagem ao 5º centenário do infante Dom Henrique, foi oferecida a Portugal uma Rosa dos Ventos. Aqui ao lado do Padrão dos Descobrimentos tem uma Rosa dos Ventos gigante aqui no chão, que foi oferecida pela África do Sul, que retrata as viagens portuguesas pelo mundo. Tem imensas datas. Cristina, conte-nos um bocadinho desta história que gigante aqui retratada. Pois, vai ter que ser uma coisa mesmo muito rápida, resumida, porque estamos a falar de acontecimentos que se desenvolveram ao longo de quase século e meio. Portanto, começando pelo princípio, as viagens exploratórias do infante Dom Henrique,
ao longo da costa atlântica da África. A ideia, de facto, era passar o Cabo Bojador, no 434, porque, está aqui. sim, que está ali, porque se não conseguíssemos andar para sul, não se conseguia chegar àquilo que era o objetivo destas primeiras viagens, que era chegar à mina. Portanto, sabia-se que existia uma mina de ouro, tentou-se desviar esta rota para Portugal, só que, pronto, enfim, as rotas caravaneiras foram para outro sítio. Tentou-se chegar então à Malagueta, sim, à Pimenta da Guiné e à mina, através do mar. Entretanto, chegámos à mina e Dom João II mandou então erigir ali uma fortaleza para poder comerciar o ouro enfim, e aqui começou também o comércio, assim podemos dizer, dos escravos que vendíamos para a mina. Bom, mas depois, entretanto, aconteceu uma coisa importante. Em 1453, os turcos otomanos vão conquistar Constantinopla. Então pensou-se em ir mais para sul, não é? Para tentar descobrir esta passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E quem chegou aqui, à ponta da África, na realidade aqui ao Cabo das Tormentas, foi o Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo das Tormentas, voltou a Portugal com a Boa Nova. Dom João II resolveu rebatizar o nome do Cabo no Cabo da Boa Esperança e depois, enfim, tínhamos que estabelecer aqui um tratado com os espanhóis, de forma a que Espanha não pudesse navegar para lá da zona central do Atlântico e a nós ficaria então a exploração da zona oriental. Exatamente. Primeiro houve um primeiro tratado de Alcáçovas, ratificado, e depois então o Tratado de Tordesilhas em 1494. Depois disso então, Vasco da Gama vai prosseguir a sua viagem para a Índia, através aqui da costa do Índico, não é? Eles chegaram então a Calicut, não é? Na Kerala, depois deram-nos assim, aquela pequena ilha que é Goa, para se poder instalar. E está com o Vasco da Gama. A segunda frota a chegar à Índia foi a frota de Pedro Álvares Cabral, que a gente conhece. Ele ia para a Índia, mas com a volta do mar atingiu a costa atlântica, a costa norte do que é hoje o Brasil, mas a caminho da Índia, na realidade. Depois, entretanto, chegou à Índia, mas quando chegámos à Índia, ainda havia um problema. Nós queríamos comprar a pimenta, tudo bem, mas comprar com o quê? Não havia nenhuma moeda que se pudesse utilizar, não é? Portanto, aquilo que se fazia eram trocas de produtos por outros produtos. E as grandes entidades que nos forneciam as especiarias queriam cavalos, por exemplo. Queriam cavalos, porque não existem cavalos na Índia, eles necessitavam dos cavalos para as batalhas. Queriam armas, por exemplo. Queriam escravos. E então nós trocávamos uns produtos pelos outros. Chegou uma altura que os espanhóis também conseguiram bulinar, também conseguiam chegar a estas costas e teve que se fazer outro tratado para perceber onde é que estava a linha divisória. Nós sabíamos onde é que era a linha divisória no Atlântico, no Tratado de Tordesilhas. Então, e aqui no Pacífico, onde é que ficava a linha divisória? E foi isso que Fernando de Magalhães fez. Mais tarde, pronto, chegámos a Macau, não é? 1514, ao Japão em 1541, as datas estão ali. Portanto, todas estas figuras que vimos no padrão dos descobrimentos são as figuras das pessoas que permitiram, que fizeram com que estas navegações fossem um sucesso. Enfim, não havia satélites, não havia comunicações como hoje havia e, no entanto, Dom Manuel, à sua morte em 1521, reinava sobre feitorias e sobre fortes nos 4 continentes, na Europa, no Brasil, na África e na Ásia. Um dos monumentos mais marcantes de Lisboa, património da humanidade da Unesco, é a Torre de Belém, símbolo de um país virado para o mar e para a descoberta do mundo. E não nos podíamos despedir de Belém sem, claro, vir à Torre de Belém, que é o símbolo de Lisboa. Cristina, desde quando é que é símbolo de Lisboa e porquê é que é um símbolo aqui da capital portuguesa? E não é um símbolo não oficial, não é? Porque o símbolo oficial é sempre a barca com os corvos de São Vicente. E esta torre, não por acaso, chama-se oficialmente Torre de São Vicente. Torre de São Vicente de Belém. Mas normalmente as pessoas conhecem-na só pelo seu nome mais curto, Torre de Belém.
E acabou por ficar como símbolo porque, como dissemos anteriormente, quando as pessoas viajavam até à invenção dos aviões, entravam na Barra do Tejo de barco. E esta era a primeira estrutura, o primeiro monumento que viam, que não era um monumento, tinha mesmo uma função, ao entrar dentro da Barra do Tejo. E qual era a função aqui da torre? Tinha uma função defensiva. A torre, propriamente dita, é uma torre medieval, tem inspiração ainda numa torre medieval, apesar de já ter sido construído no século XVI. E depois a torre assenta sobre um baluarte, portanto é aquela parte que entra pelo mar adentro, com canhões, portanto já com artilharia. Não podiam fechar completamente a entrada porque a Barra do Tejo é demasiado largo, o rio é demasiado largo. Portanto, do outro lado tínhamos uma outra fortaleza, bem menos bonita que esta, a de São Sebastião, e no meio tinha que haver um galeão para fazer fogo cruzado, para os inimigos não poderem entrar dentro do estuário. Portanto, tinha uma função defensiva, mas quando a frota vinha da Ásia, a carreira da Índia, o governador de Lisboa, no fundo, deslocava-se aqui para dar as boas-vindas aos capitães das frotas, ao capitão, normalmente, da frota, e também fazer um bocadinho a inspeção daquilo que vinha a bordo. E se houvessem doenças, não podiam entrar, não é? Se houvesse escorbuto ou qualquer outro tipo de doença, tinham mesmo que ficar em quarentena, 40 dias. 40 dias ou morriam, ou ficavam bem, ou ficavam aqui para trás, não podiam entrar dentro da Barra, dentro da cidade de Lisboa. E hoje em dia esta torre está aberta ao público, pode ser visitada? É um monumento tutelado pela Unesco, portanto é um monumento que a Unesco considera ser de importância para a cultura global, para o património da humanidade, assim como também o Mosteiro dos Jerónimos. Eles foram construídos ao mesmo tempo. O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Os arquitetos são diferentes, não mencionamos os arquitetos, também aqui é o Diogo e Francisco da Ruda, irmãos, mas são contemporâneos e são ambos monumentos da Unesco e vale a pena, mesmo não estando mobilado, é uma joia daquilo que se chama o período tardogótico, daquilo que em Portugal se chama vulgarmente o estilo manuelino, não é? Toda esta decoração impregnada de motivos do norte da África, as torres, as cruzes de Cristo, a heráldica, as esferas armilares. Dizer também que esta torre foi construída para ser vista do lado do rio, era para ser vista para quem chegasse de barco, como sempre faziam. A história da navegação portuguesa está diretamente ligada a Belém. Local dos taleiros e docas de Lisboa, foi a partir daqui que os exploradores do século XVI descobriram as rotas marítimas para a África Oriental, Brasil e Índia. Mais tarde, essas rotas comerciais trouxeram uma riqueza incrível para Portugal. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos até Ponte de Lima. Um lugar incrível, onde vamos mostrar para você paisagens lindíssimas, contar lendas e também histórias verdadeiras entre povos que por aqui passaram, sem esquecer a atmosfera medieval da cidade. E claro, vamos conhecer as iguarias locais que fazem desta região tão especial. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.